Genaro, dormes ou embebetas no sabor do último trago do vinho, da última fumaça do teu cachimbo? Não, quando contavas tua história, lembrava-me uma folha da vida, folha seca e avermelhada, como as do outono e a que o vento varreu. Uma história? Sim, e uma das minhas histórias. Sabes, Bertram, eu sou pintor. É uma lembrança triste essa que vou revelar, porque é a história de um velho e de duas moças, belas como duas visões de luz. Godofredo Austin era um desses velhos sublimes, em cujas cabeças as cãs semelham o diagrama prateado do gênio. Velho já, casara em segundas núpcias, com uma beleza de 20 anos. Godofredo era pintor. Diziam uns que esse casamento fora um amor artístico por aquela beleza romana, como que feita ao molde das belezas antigas. Outros criam compaixão pela pobre moça que vivia de servir de modelo. O fato é que ele a queria como filha, como filha única de seu primeiro casamento, Laura, corada como uma rosa e loura como um anjo. Eu era nesse tempo moço, era aprendiz de pintura em casa de Godofredo. Eu era lindo então, que 30 anos lá vão, que ainda os cabelos e as faces me não desbotado, como nesses longos 42 anos de vida. Eu era aquele tipo de mancebo ainda puro de reslumbrar, infantil, pensativo e melancólico, como o Rafael se retratou no livro da Galeria Barberini. Eu tinha quase a idade da mulher do mestre, Náusea. Tinha 20 e eu tinha 18. A meia, mas meu amor era puro como meus sonhos de 18 anos. Náusea também me amava. Era um sentir tão puro. Era uma emoção solitária e perfumosa, como as primaveras cheias de flores e de brisas que nos embalavam aos céus da Itália. Como eu disse, o mestre tinha uma filha chamada Laura. Era uma moça pálida, de cabelos castanhos e olhos azulados. Sua tez era branca e só às vezes, quando o pejo a incendia, duas rosas lhe avermelhavam a face e se destacavam no fundo de mármore. Laura parecia querer-me como a um irmão. Seus risos, seus beijos de criança de 15 anos eram só para mim. À noite, quando eu ia meditar-me, ao passar pelo corredor escuro com minha lâmpada, uma sombra me apagava a luz e um beijo me repousava nas faces, nas trevas. Muitas noites foi assim. Uma manhã eu ainda dormia. O mestre saíra e Náusea fora à igreja. Quando Laura entrou no meu quarto e fechou a porta, deitou-me ao meu lado, acordei-me nos braços dela. O fogo dos meus 18 anos, a primavera virginal de uma beleza ainda inocente, o seio seminu de uma donzela a bater sobre o meu. Isso tudo ao despertar-me os sonhos, alvos de madrugada. Me enlouqueceu. Todas as manhãs, Laura vinha ao meu quarto. 3 meses passaram assim. Um dia entrou ela no meu quarto e disse-me: Genaro, estou desonrada para sempre. A princípio, eu quis me iludir. Já não posso. Estou de esperanças. Um raio que me caísse aos pés não me assustaria tanto. É preciso que cases comigo, que me peça a meu pai. Ouvistes, Genaro? Eu calei-me. Não me amas, então? Eu calei-me. Oh, Genaro, Genaro. E caiu no meu ombro desfeita em soluços. Carreguei-a assim fria e fora de si para seu quarto. Nunca mais tornou-me a falar em casamento. Que eu havia de fazer? Contar tudo ao pai e pedi-lo em casamento. Fora uma loucura. Ele me mataria e a ela. Ou pelo menos me expulsaria de sua causa.
E Náusea, cada vez eu a amava mais. Era uma luta terrível, essa que se tratava entre o dever e o amor, e entre o dever e o remorso. Laura não me falara mais. Seu sorriso era frio. Cada dia tornava-se mais pálida, mas a gravidez não crescia. Antes mais nenhum sinal se notava. O velho levava as noites passeando no escuro. Já não pintava. Vendo a filha que morria aos sonhos secretos de uma harmonia de morte, que empadecia cada vez mais. O misérrimo arrancava as cães. Eu, contudo, não esquecera a Náusea, nem ela se esquecia de mim. Meu amor era sempre o mesmo. Eram sempre noites de esperança e de sede que me banhavam de lágrimas o travesseiro. Só às vezes a sombra de um remorso me passava, mas a imagem dela dissipava todas essas névoas. Uma noite foi terrível. Vieram chamar-me. Laura morria. Na febre murmurava meu nome, e palavras que ninguém podia reter, tão apressadas e confusas, lhe soavam. Entrei no quarto. A doente reconheceu-me. Ergueu-se branca, com a face úmida de um suor copioso. Chamou-me. Sentei-me junto ao leito dela. Apertou minha mão nas suas mãos frias e murmurou-me em meus ouvidos: Genara, eu te perdoo tudo. Eras um infame, morrerei. Fui uma louca, morrerei. Por tua causa, teu filho, o meu, vou vê-lo ainda, mas no céu, meu filho que matei antes de nascer. Deu um grito, estendeu-se convulsivamente os braços, como para repelir uma ideia. Passou a mão pelos lábios, como para enxugar as últimas gotas de uma bebida. Estorceu-se no leito, lívida, fria, banhada pelo suor gelado, arqueou-se. Era o último suspiro. O ano todo se passou assim para mim. O velho parecia endoidecido. Todas as noites fechavam-se no quarto onde morrera Laura. Levava aí a noite toda em solidão. Dormia? Ah, que não. Longas horas eu o escutei no silêncio, arfar com ânsia, outras vezes afogar-se em soluços. Depois tudo emudecia. O silêncio durava horas. O quarto era escuro e todas as passadas pesadas do mestre se ouviam pelo quarto, mas vacilantes, como um bêbado que cambaleava. Uma noite eu disse a Náusea que a amava. Ajoelhei-se junto dela, beijei-lhe as mãos, reguei seu colo de lágrimas. Ela voltou a face. Eu criei que era desdém. Ergui-me. Então, Neusa, tu não me amas? Disse eu. Ela permaneceu com o rosto voltado. Adeus, pois, perdoar-me se vos ofendi. Meu amor é uma loucura. Minha vida é uma desesperança. O que me resta? Adeus. Irei-me longe daqui. Talvez eu possa chorar sem remorso. Tomei-lhe a mão e beijei-a. Ela deixou sua mão nos meus lábios. Quando ergui a cabeça, eu a vi. Ela estava desembrulhada em lágrimas. Náusea, uma palavra, tu me amas? Tudo o mais foi um sonho. A lua passava entre os vidros da janela aberta e batia nela. Nunca eu a via tão pura e divina. E as noites que o mestre passava soluçando no leito de sua filha, eu as passava no leito dele, nos braços de Náusea. Uma noite houve um fato pasmoso. O mestre veio ao leito de Náusea, gemia e chorava. Aquela voz cavernosa e rouca tomou-me pelo braço com força. Acordou-me, levantou-me de rastos ao quarto de Laura. Atirou-me no chão. Fechou a porta.
Uma lâmpada estava acesa no quarto, defronte de um painel. Ergui o lençol que o cobria. Era Laura moribunda e um macilento como ela tremia como um condenado. A moça, com seus lábios pálidos, murmurava no meu ouvido. Eu tremi de ver meu semblante tão lívido na sua tela. E lembrei-me que naquele dia, ao sair do quarto da morta, no espelho dela que estava ainda pendurado à janela, eu me horrorizara de ver-me cadáverico. Um tremor, um calafrio se apontou dentro de mim. Ajoelhei-me e chorei lágrimas ardentes. Confessei tudo. Parecia-me que ela a quem o mandava, que era Laura que erguia dentre os lençóis do seu leito, e me acendia o remorso, e no remorso me rasgava o peito. Por Deus, que foi uma agonia. No outro dia, o mestre conversou comigo friamente. Lamentou a falta de sua filha, mas sem uma lágrima. Mas sobre o passado na noite, nem palavra. Todas as noites eram a mesma tortura, todos os dias a mesma frieza. O mestre era sonâmbulo, e pois eu me criei perdido. Contudo, lembrei-me que uma noite, quando eu saía do quarto de Laura com o mestre no escuro, vi uma roupa branca passar-me por perto, roçaram-me os cabelos soltos e lajes do corredor estalavam as passadas tímidas dos pés nus. Era a Náusea, que tudo vira com tudo ouvira, que se acordara e sentira minha falta no leito, que ouvira esses soluços e gemidos e correra para ver. Uma noite, depois da ceia, o mestre Walsh tomou-me pela capa e uma lanterna chamou-me para acompanhá-lo. Disse de sair fora da cidade, e não queria ir só. Saímos juntos. A noite era escura e fria. O outono desfolhara as árvores e os primeiros sopros do inverno rugiram as folhas secas no chão. Caminhávamos juntos muito tempo. Como vez, nos estranhávamos pelas montanhas. Cada vez o caminho era mais solidário. O velho parou. Era na fralda de uma montanha. À direita, o rocheado se abrira. Num trilho, à esquerda, as pedras soltas por nossos pés, a cada passada, se despegavam e rolavam pelo despenhadeiro. Instantes depois, se ouvia um som como de água onde cai em peso. A noite era escuríssima. Apenas a lanterna iluminava o caminho tortuoso que seguíamos. O velho lançou os olhos à escuridão do abismo e se riu. Espera-me aí, disse ele. Já venho. Godofredo tomou a lanterna e seguiu-se para o cume da montanha. Eu sentei-me no caminho à sua espera e vi aquela luz, ora perder-se, ora reaparecer, entre os alvoredos, nos zigue-zagues do caminho. Por fim, vi-a parar. O velho bateu na porta de uma cabana. A porta abriu. Entrou. O que aí se passou, nem o que sei. Quando a porta abriu-se de novo, uma mulher lívida e desgrenhada apareceu com um facho na mão. A porta fechou-se. Alguns minutos depois, o mestre estava comigo. O velho aceitou a lanterna no rocheado, despiu a capa e disse-me: Genaro, quero contar-me-te uma história. É um crime. Quero que sejas juiz dele. Um velho era casado com uma moça bela, de outras núpcias. Tinha uma filha bela também, um aprendiz, um miserável que ele erguera da poeira, como o vento às vezes ergue uma folha, mas que se podia reduzir a ela quando quisesse. Eu estremeci, os olhares do velho pareciam ferir-me. Nunca ouviste essa história, meu bom Genaro? Nunca disse, eu acusto e tremendo. Pois bem, esse infame desenrolou o pobre velho. Traiu, como Judas ao Cristo. Mestre, perdão, perdão e o perdoo. O malvado ao pobre coração do velho. Verdade. E teve ele dó da virgem, da desonra, da infanticida? Ah, gritei. Que tens? Conheces o criminoso? A voz de escárnio dele me abafava. Vês, pois, Genaro, disse ele, mudando de tom. Se houvesse o castigo pior que a morte, eu te daria. Olha esse desempenhadeiro, é medonho. Se o visses de dias, teus olhos escureceriam e aí rolarias, talvez de vertigem. É um túmulo seguro, e guardar o segredo, como um peito punhal. Só os corvos irão ver-te, só os corvos e os vermes. E pois, se tens ainda no coração maldito um remorso, reza tua última oração, mas seja breve. O algoz espera a vítima, a hiena tem fome do cadáver. Eu estava ali, pendente, junto à morte. Tinha só a escolher o suicídio ou o assassinado.
Matar o velho era impossível. Uma luta entre mim e ele fora insana. Ele era robusto, a sua estatura alta, seus braços musculosos me quebrariam como o vendaval rebenta um ramo seco. Demais, ele estava armado. Eu era só uma criança débil. Ao meu primeiro passo, ele me arrojaria da pedra, em cujas bordas eu estava. Só me restaria morrer com ele, arrastá-lo na minha queda. Mas para quê? Eu curver-me no abismo. Tudo era negro, o vento lá gemia embaixo dos ramos desnudos, mas urnas nos espinhais requisidos e a torrente lá chacoalhava no fundo, escumando nas pedras. Eu tive medo. As orações ameaças, tudo seria debalde. Estou pronto, disse. O velho riu, infernal. Era aquele de rir dos meus lábios estalados de febre. Só vi aquele riso. Depois foi uma vertigem, o ar que sufocava, o peso que me arrastava, como naqueles pesadelos em que se cai da torre e se fica preso ainda pela mão. Mas a mão não cansa, fraqueja, sua, esfria, era horrível, ramo a ramo, folha por folha, os arbustos me salavam nas mãos, as raízes secas que saíam pelo desempenhadeiro e salavam sobre o meu peso e meu peito sangrava dos espinhais. A queda era muito rápida, de repente não senti mais nada. Quando acordei, estava junto a uma cabana de camponeses, que me tinha acompanhado junto da torrente, preso nos ramos de uma azinhadeira gigantesca que assobrava o rio. Era depois de um dia e uma noite de delírios que eu acordara. Logo que sarei, uma ideia me veio. Ia ter um mestre, ao ver-me salvo assim daquela morte horrível. Pude ser que se apiedasse de mim, que se perdoasse, e então eu sairia seu escravo. Seu cão, tudo que houvesse mais adjetivo num homem que se humilha, tudo. Contanto que ele me perdoasse, viver aquele remorso me pareceria impossível. Parti, pois no caminho topei um punhal, ergui-o para e o do mestre. Veio-me então uma ideia de vingança e de soberba. Ele quisera matar-me. Ele tinha rido à minha agonia e eu havia ir chorar-lhe. Ainda aos pés para ele repetir-me ainda, cuspir-me nas faces. Amanhã procurar outra vingança, mais segura, e humilhar-me quando ele me tinha batido, os cabelos me arrependiram da cabeça e suor frio me rolava pelo rosto. Quando cheguei à casa do mestre, achei a fachada. Bati. Não abriram. O jardim da casa dava para a rua. Saltei o muro. Tudo estava deserto e as portas que davam para ele estavam também fechadas. Uma delas era fraca. Um pouco esforço arrombei-a. O estrondo da porta que caiu. Só o eco respondeu nas salas. Todas as janelas estavam fechadas. Nenhuma lamparina acesa. Caminhei, tateando até a sala do pintor. Cheguei lá, abri as janelas e a luz do dia arrebou-se na sala deserta. Cheguei então ao quarto de Nausa. Abri a porta e um bafo pestilento corria daí. O raio da luz bateu em uma mesa. Junto estava uma forma de mulher com a face na mesa e os cabelos caídos. Atirado numa poltrona, um vulto coberto com um capote. Entre eles, o copo onde se depositaram os resíduos polvilhentos. Ao pé estava o frasco vazio. Depois eu o soube. A velha da cabana era uma mulher que vendia veneno, e fora ela de certo que o vendera, porque o pó branco do copo parecia selo. Ergui os cabelos da mulher, levantei-me a cabeça. Era Nausa, mas Nausa cadáver, já desabotada pela podridão. Não era aquela estátua alvíssima de outrora, as faces macias e colo de neve. Era o corpo amarelo. Levantei uma ponta de capa do outro. O corpo caía de bruços com a cabeça. Para baixo, ressoou no pavimento o estalo do crânio. Era o velho, morto também, e roxo, apodrecido. Eu vi. Da sua boca lhe corria uma espuma esverdeada.